Outro dia eu li um estudo que ele faz a correlação da utilização de açúcar por criança e o aumento de nível de estresse, de ansiedade, toda essa correlação. E o que você pode falar um pouquinho sobre essa relação de... Porque se você vai nas escolas hoje em dia, é um negócio absurdo. Verdade. Eu não me imagino assim, colocando uma criança para comer, sei lá... traquinas, que antigamente na nossa época era normal, tanto, porque não era tanto. Falou, mudou, né? Mudou, até a cultura. Antigamente, se a gente via um coleguinha na nossa escola levando, sei lá, um pacote de bolacha recheada, nossa, ostentação, né? Eu não sei. Aí era uma para cada um, né? Era um. Hoje não. Hoje a criançada... Gente, mas sabia que eu tenho uma história muito... Você fez uma pergunta super... que eu vivi uma história dessa lá na rede onde eu trabalhava, né? Na rede adventista, e eu era nutricionista das escolas, né? E aí foi um caso. Você lembra quando saiu aquela. Porque tinha a Nutella grande, né? Tem a Nutella grande e tem a mini, né? Sim. Acho que é assim, pequenininha, né? E tinha um aluno lá que ele levava de lanche todos os dias uma mini Nutelinha, né? Então, e assim, ele não dividia, ele comia ali, né? E aí a professora, porque era educação infantil, já relatava da impaciência daquele aluno para aprender, para sentar, né? Ele não conseguia sentar, se concentrar, prestar atenção nas disciplinas. Então ele tinha uma dificuldade muito grande em sala de aula, né? Então era um aluno que não conseguia, não ia. E aí um dia esse aluno, ele brincando no pátio da escola, ele teve um excesso de açúcar no sangue, né? O famoso DUP, né? Aquele excesso de açúcar ali no sangue. E aí ele teve crise de vômito, enfim, né? O corpo não suportou tanto açúcar ali naquele momento, né? Então, e aí a gente conversa com os pais assim, quem que tem o poder da compra? Eu sempre falava isso na escola. Quem que tem o poder da compra? Por isso que eu falo que às vezes, hoje em dia tá complicado levar criança no mercado, porque é tudo tão lúdico. Você vai naquela seção de doce, coloridinho, né? Tudo preparado para vender, tudo né? Tudo tão assim, como que fala? Bonito, cheio de brindes, cheio de cor, que é complicado você levar a criança. Porque que criança que não vai gostar daquilo, gente? Até a gente acha bonito. Então, por isso que eu falo, é complicado levar uma criança para o mercado, não que não possa. Mas se você quer ter um controle dentro de casa, eu acho que faz necessário ir só os pais ali, para que eles possam pensar no momento da compra. Né? E a gente fala bastante desse trabalho multidisciplinar aqui, que aí você pega, por exemplo, você professora do colégio ali, você identificou que aquela criança, de repente, está... com pensamento mais acelerado, não para, que não aprende, etc, não aprende, não tem... E aí, às vezes, você manda ele pro psicólogo, pro psiquiatra, e o que acontece? Ele já é diagnosticado com TDAH, que hoje em dia, né? Tá na moda, todo mundo eu tava falando, ser diagnosticado assim. Eu até conversei com uma amiga minha, psicóloga, falei, o que tá acontecendo? Não, eu acredito que tem um aumento, que realmente tá acontecendo, né? Que a gente mudou muito ali. Mas tá muito, né? E aí você vai ver a rotina da criança o dia inteiro jogando videogame, só come besteira, não faz nenhum exercício físico, dorme mal. Esse daí é justamente uma pergunta que a gente ia trazer aqui com relação ao quanto o estilo de vida do pai e da mãe pode afetar o desenvolvimento da criança, até jovem, até ela chegar a ser adulta. Então isso pode afetar muito, né? Total, gente. Eu acho que tudo começa ali no ventre, né? A nutrição da mãe, ela é super importante. Quantas grávidas eu estou cuidando e cuido com diabetes gestacional, né? Então, que a criança às vezes nasce, né? Porque querendo ou não, a diabetes gestacional, né? A demanda, né? Que a mãe tem ali, aquele feto, ele tem na hora da formação ali, durante aquele tempo de gestação, a criança está recebendo aquela glicose, né, produzindo a insulina, porque a gente não pode, lembrando que a insulina é um hormônio anabolizante.
Sim. Então, por isso que esse bebê, cresce muito, ele né? nasce grandão, né? E aí ele fica hipoglicêmico, porque quando nasce tem ali o leite da mãe, que não é suficiente porque ele tava para aquilo que ele estava recebendo ali no ventre, entendeu? Então, essa que é a grande dificuldade, né? Nasce um bebê grande, porém, ao receber a sua primeira alimentação ali, que é o leite materno, que é super importante, aquela criança, ela sente necessidade daquela quantidade que estava ali dentro do ventre. Então, isso é bem sério. Então, a mãe, ela tem que pensar desde ali, da concepção, tô grávida. Então, desde o início. É desde o início, né? Então, é que a mentalidade é o contrário, né? Tô grávida, vou comer agora de tudo. Não, assim, o que eu penso? Que tem as fases gestacionais, onde que a mulher, ela tem realmente desejo, vontade, e que ela também tem necessidades calórica, que ela tenha, querendo ou não, ela quer ali se alimentar de forma, né, às vezes até compensatória, né, porque, estou grávida, enfim. Mas eu acredito também que tem muitas mulheres que elas fazem a programação da gestação e que elas conseguem associar isso, à alimentação e atividade física, pensando não só nela, na qualidade de vida dela, mas também do feto, né. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha também que não tem que pensar. Então, eu acho que o pensamento vai ali, né, a organização da família. Sim. Então, a base, gente, é a família, não tem jeito. Então, organiza a família, essa criança dá importância ao nascer, a importância da amamentação, né? Super importante o processo. Gente, o leite materno, ele é único. Ele é o momento que a gente está ali recebendo formando, né, toda a nossa imunidade, toda a conexão com a mãe. Imagina, é o alimento mais sagrado que tem, né? Sim. É o leite materno ali, e aquele momento ele é único e especial. E diz que ele tem, assim, muitas vitaminas, né? É completo, né? Muito, ele é para tudo, né? Ele é para tudo, assim, que eu falo tudo, ele para todas as necessidades daquele momento que tá, né, a criança tá passando, e também das necessidades da mãe, tá? Sim. Tem uma conexão também com a mãe. E aí, claro, a mãe que consegue passar por essa fase, fazer o processo de amamentação, né, de forma legal. Eu sei que tem muitas mães que têm dificuldade, não quero aqui entrar nesse caso, que muitas vezes elas têm que usar a fórmula, né? Mas, assim, quando não tem a necessidade de usar a fórmula, que qualidade, né, que essa criança já vai nascendo, crescendo, desenvolvendo. E, assim, quando começa ali aos 6 meses a introdução da alimentação, né? Como é importante isso? Como é importante a mãe apresentar de forma natural os alimentos. E, gente, criança vai negar. É fato. Sim. Então, assim, né, vamos supor, imagina, eu tô no leite ali, que é muito legal o leite, mamãe, na facilidade, né? Ou se tá com a fórmula também dentro dessa facilidade. Tá na zona de conforto. Tá já, na zona né? de conforto. E aí você começa a apresentar alguma coisa diferente. Por isso que a alimentação natural, que a gente fala, que a gente apresenta para a criança, quando ela pega o alimento, ela cheira o alimento. Então, toda essa conexão desde a infância é muito importante. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra na escola, e a mãe falava assim, porque a criança não come nada, não sei o quê. E aí ali mais ou menos a gente faz um recordatório com a mãe. Praticamente 70% das refeições, elas eram feitas no micro-ondas. Quando que essa criança ia sentir o cheiro do alho? Quando que aquela criança ia sentir o barulho da panela de pressão? Qual memória afetiva que aquela criança tem? Quem aqui não tem uma memória afetiva da infância? Do refogado do arroz, Sim. do cheirinho do feijão. Então, isso tudo, gente, querendo ou não, criam memórias que facilitam no processo da alimentação. Então, isso é muito importante. Então, eu sou mineira, né? Então, lá em Minas, a gente faz muito biscoito no fogão, naquele forno a lenha. E até hoje eu sinto aquela lenha, minha avó tirando todas aquelas fornadas de biscoito, jogando o biscoito. Então, aquilo pra mim, eu lembro da minha avó cortando o chuchu. E em Minas tem muito de fazer chuchu com pimenta do reino. Até hoje eu lembro dessa memória dos dedinhos da minha avó tudo enrugado, fazendo a comida, e da minha mãe também, né? Então, assim, a memória afetiva, a gente tem que criar uma relação com o alimento. Quando a gente dá um alimento para criança, que ele já está pronto,
que ele não tem nenhuma conexão, nenhum vínculo, você tem que criar vínculo. O alimento... Porque o alimento é meio psicológico ali também, não, né? ele dá prazer. Gente, comer é prazeroso. Fala a verdade, comer é prazer. Né? É uma coisa vital da nossa vida, a alimentação. Sim. E a gente tem que criar boas conexões e boas relações com isso, né? Então isso começa na infância. Então é na infância que eu vou desenvolvendo toda a minha afetividade em relação ao alimento. Então, por isso que é importante falar para as crianças que o leite não vem da caixinha. Mas a gente é muito comum você ver muitas mães falando, mas meu filho não come... Sei lá, não come fruta porque ele não gosta, ele só come, sei lá, salgadinho. Mas quem que compra? Exatamente. Mas quem que apresenta? A criança, imagina, ela não tem poder de ir lá, é o que tem em casa. Eu lembro que assim... mas eu tenho dó dele. Mas você tá comprando. Tem dó, mas a longo prazo vai acabar prejudicando. Eu não sei, muito a saúde da criança. Eu sempre tive uma infância super, assim, na minha época eu tive uma infância super, assim, humilde, né? Então minha mãe não tinha condição de ir no mercado e comprar um monte de coisa. Então na minha casa o que preconizava era comida de verdade. Sim. Arroz, feijão, quiabo. E ela tinha até uma hortinha lá no fundo do quintal. Só que não tinha, o que tinha era aquilo. Às vezes nem doce não tinha. Minha mãe pegava a banana, fazia bananada. Eu lembro até hoje que ela fazia banana. Era o que tinha. Então o que tinha era o que a gente vai comer. Eu lembro que eu era meio eu era meio doido, assim. Eu com 9, 10 anos já pegava a couve, cortava. Colocava um salzinho ali, um vinagre e já mandava pra dentro. Rodrigo, na minha casa tem horta até hoje. Então acho que é completamente diferente você colher o alimento na horta na sua casa do que você comprar. Eu sei mais que tem o bom, né? Eu sei que não é a realidade hoje de muita gente, de muitas famílias, de muitas crianças, né? Mas minha mãe é professora. E eu lembro que, gente, naquela época era tudo. Eu tô falando de época, né? Mas eu sou década de 80, tá? Pra não revelar a idade tanto assim. Mas eu lembro perfeitamente que a minha mãe ela dava aula e aí ela tinha que cuidar da casa. E aí também cuidar da gente. Sim. Eu lembro até hoje, ela falava assim, ela descascava a verdura e falava assim, me dava as cascas. E ela falava bem assim pra mim, ai, comadre, ela até falava assim, comadre, ai, comadre, vai lá cozinhando que eu vou na tua casa te visitar. Sabe brincar de cozinhadinha? Sim. E aí eu ia lá nas minhas panelinhas, né? Porque hoje não pode ensinar isso, tem muito preconceito de não ensinar, mas, gente, você cria um vínculo com o alimento. Aí eu pegava a casca, eu picava a casca, aí eu fingia que tava refogando a casca, e aí minha mãe ia lá me visitar. Então, o que eu acho? Que tudo isso cria. E também com meu irmão. Aí então, você virou nutricionista, né, Lê? Eu virei, não teve jeito. Mas, assim, eu acho que tudo isso cria uma conexão. Até em casa, meu irmão também, né, que é falar, homem não pode. Mas minha mãe sempre colocou a gente ali dentro da cozinha para ajudar, para contribuir, ou colocando uma mesa. E família muito simples. Então, assim, para ajudar mesmo. Meu pai chegava da feira com a compra que estava pesada, que era feira, né? Que a gente ia muito na feira. Meu irmão ajudava a pegar, colocar, guardar, enfim. Eu acho que são conexões que a gente cria, porque a gente pensa assim que tem que ter uma cartilha muito estruturada para aprender a comer bem. E não, é o básico mesmo. É que as pessoas não sabem nem o básico e já estão querendo ir pro avançado, né? É muito bom, pessoal. Avançado.